Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que já saíram, para aqueles que estão saindo e para os que estão chegando. Agora, irmãos online, irmãos presenciais, hoje não é apenas mais um vídeo novamente, hoje não é apenas mais uma palavra. Hoje é dia de abrir os olhos. Minha esposa, linda, maravilhosa, nossas filhas, presente vivo que Deus colocou em nossas vidas, meu irmão carnal, cunhadas, cunhados, sobrinhas, tias, tios, primas, primos, amigas, amigos, diaconisas e diáconos, pastoras e pastores. Hoje, Deus está nos chamando para algo profundo. E aqui estamos continuando a nossa oração e meditação terapêutica diária, 30 minutos, nesta poderosa série, caminhando com Deus, andando em Jesus, vivendo em Jesus, respirando Jesus, o Cristo. Meu irmão, minha irmã. Então hoje, nesse tema que vamos meditar, nesse vídeo 13, Jesus, o milagre começa quando Deus decide abrir os olhos. Jesus, o Deus que faz o milagre começar quando decide abrir os olhos. Meu irmão, minha irmã. Então, meu querido, minha querida, nessa caminhada com Deus, em Jesus, o Cristo, nós vamos novamente ter a nossa cura. Meu irmão carnal, cunhados, sobrinhas, tias, tios, primas, primos, amigas, amigos, diaconisas e diáconos, pastoras e pastores. Hoje Deus está nos chamando para algo profundo. Nessa série Caminhando com Deus, esse vídeo 13, parte 1. Do Evangelho do Apóstolo João, no capítulo 9. O milagre começa quando Deus decide abrir os olhos. Antes do cego enxergar, Jesus via. Antes do milagre acontecer, Deus já tinha decidido. Antes da cura física, houve uma decisão no céu. Minha irmã online, minha irmã, meu irmão presencial. Irmão carnal, tias, tios, primas, cunhadas, sobrinhos, você, minha amiga, meu amigo. Antes da cura física, houve uma decisão no céu. Deus olhou, Deus viu e Deus continuou e continua. E Deus decidiu. E quando Deus decide abrir os olhos, não é só a visão que muda, é o destino, é a história, é a identidade. Hoje talvez você esteja enxergando, mas não entendendo. Vivendo, mas sem direção. Caminhando, mas em escuridão espiritual. Mas a boa nova, lógico, mas a boa nova para você, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que já saiu, está saindo, está chegando. A boa nova. Você está vendo agora. O mesmo Jesus que viu aquele homem cego de nascença, está vendo você agora. Nós. E o milagre começa quando Deus decide abrir o meu, o seu, os nossos olhos. Abrir os seus olhos. Então, meu irmão, minha irmã, este é o Deus maravilhoso. Vamos fazer uma pequena oração para o nosso grande Deus, queridos, para que nós possamos ter um entendimento dessa palavra. Vamos fazer uma oração para o Deus Espírito Santo, para que nós possamos ter o entendimento desta poderosa palavra, que com certeza essa palavra vai abrir os seus olhos, vai abrir os nossos olhos. Então façamos uma pequena oração introdutória para o Deus Espírito Santo abrir os nossos olhos. Deus Pai amado, Jesus, o Cristo, o Deus Espírito Santo, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor com humildade. Nós podemos ter olhos, mas muitas vezes não enxergamos. Senhor, Deus Espírito Santo, muitas vezes podemos ouvir, mas nem sempre entendemos. Hoje nós te pedimos, como Jesus abriu os olhos de todos que ali estavam e continua abrindo até hoje, abre os nossos olhos espirituais, tira toda a cegueira do coração, remova toda a dureza da mente, dissolve, quebra todo orgulho que nos impede de ver a verdade. Assim, ó Deus Espírito Santo, como Jesus abriu os olhos daquele homem que nasceu cego,
abra também os nossos olhos para enxergarmos a tua presença, a tua vontade e a tua direção. Que não sejamos como aqueles que viam, mas não entendiam. Que não sejamos religiosos de aparência, mas discípulos com visão. Espírito Santo, ilumina a nossa mente agora, ilumina a nossa alma, ilumina nossa fé. E que essa meditação do apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, de João capítulo 9, não seja apenas uma meditação, uma informação, mas transformação. Abre os nossos olhos para ver Jesus, o Deus que se fez carne e veio viver no meio de nós. Abre os nossos olhos para reconhecer o milagre. Abre os nossos olhos para viver a verdade. E tudo isso é em nome do Deus Jesus, o Cristo. Meu irmão, minha irmã, como é bom estarmos aqui juntos novamente. Queridos e queridas. Aqui em João capítulo 9, meu irmão, minha irmã, nós temos uma mensagem poderosa. Porque aqui nesse capítulo maravilhoso. E a pergunta é, mas aonde é que João, no capítulo 9, está nesse exato momento? Porque agora nós estamos fechando os nossos olhos, caminhando junto com Jesus e junto com os apóstolos. E você ainda continua perdido nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. E você pergunta, aonde nós estamos aqui nesse capítulo 9? Meu querido, minha querida. Jerusalém está no sul, onde teve aquele incidente com uma mulher que foi flagrada em adultério. Aí então ele pergunta, quem não tem um pecado, atire a primeira pedra. Pergunta para a mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá em paz e não peque mais. Então Jesus tem essa ousadia e essa estatura para fazer releitura da lei de Moisés, para aplicar a lei de Moisés. Para ele é Senhor da lei de Moisés, Jesus. Jesus, ele se comporta dessa maneira exclusiva diante daqueles que pretendiam ser os grandes senhores da lei de Moisés. Ele discute, Jesus debate, responde e os deixa silenciosos. Jesus, ele os deixa sem voz e sem nenhuma condição de questionamento. Queridos, mas a pergunta, aonde é que Jesus está aqui agora, depois desse incidente com a mulher que nós meditamos na palavra do vídeo anterior, meu querido, minha querida? E a boa nova, meu irmão, minha irmã, é que Jesus Cristo, o Deus vivo, nos mostra que nós, muitas vezes, Jesus nos mostra que muitas vezes estamos com escamas espirituais em nossos olhos, como aqueles que estavam ali, estavam com os estudiosos da lei, os seguidores radicais da lei, estavam com escamas nos olhos, assim como o cego de nascença. Meu irmão, minha irmã. Querido, minha querida, imagine nascer e nunca ter visto a luz, nunca ter visto o rosto da mãe, nunca ter visto o céu, nunca ter visto as cores, desde o primeiro choro, escuridão. Esse homem não ficou cego, ele nasceu cego. E a sociedade já tinha uma explicação. Lógico, como sempre, algum pecado houve. Mas Jesus, o Cristo, Deus vivo, encarnado e veio viver em meio de nós, nunca começa pelo julgamento. Jesus começa pela compaixão. Compaixão. Jesus vê o que eu, você, nós, Jesus vê o que nós não vemos. Jesus vê o que ninguém vê. Enquanto todos perguntavam, meu querido, todos questionavam, meu querido, minha querida, mas aonde está Jesus agora? Nesse capítulo 8, onde todos questionavam. Jesus estava no templo, em Jerusalém. Ali aconteceu a mulher flagrada em adultério, como nós já vimos. O confronto com os mestres da lei. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Lembre-se que Jesus não anulou a lei de Moisés. Cristo Jesus revelou o coração da lei. Cristo Jesus mostrou que a lei sem uma misericórdia, que a lei de Moisés sem misericórdia, vira uma arma poderosa. Mas a lei nas mãos do Messias vira o quê? Lógico, vira redenção. E esse livro maravilhoso do apóstolo João começa com uma frase muito simples. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Isso significa algo muito importante. Jesus está no templo. Cristo Jesus acabou de confrontar os líderes religiosos. Cristo Jesus acabou de
silenciar os acusadores. E agora, Cristo Jesus está andando. Nós estamos junto com Cristo Jesus, junto com os apóstolos, ok? Imagine dessa forma. Cristo Jesus não está mais debatendo teologia, ele está revelando identidade. Meu irmão, minha irmã. E João aqui vem nos mostrando o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Como nós vimos em João 8, um debate sobre pecado. E nesse capítulo, o apóstolo João 9 está nos mostrando a revelação da obra de Deus. No capítulo 8, discutiram culpa. No capítulo 9 aqui, Jesus corrige a mentalidade. Capítulo 8, no vídeo anterior, Jesus, ali discutiram culpa. E aqui Jesus corrige a mentalidade. E tem uma palavra poderosa. Nem ele pecou, nem seus pais. Percebe, meu querido, minha querida, no templo Jesus desarmou a acusação, mas na rua Jesus desmonta a teologia da culpa automática. Onde Jesus está espiritualmente? Ele está, meu irmão, minha irmã, em posição de confronto, mas agora não é apenas contra o pecado moral, é contra a cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Ele, Jesus, o Cristo, o Salvador, o Messias, o Príncipe da Paz, acabou de dizer em João 8, como nós já meditamos, eu sou a luz do mundo. E João 9 começa mostrando, a luz encontra a escuridão. Isso não é coincidência narrativa, isso, meu irmão, minha irmã, é uma construção teológica. Meu querido, você pode questionar, você pode dizer, pode responder, meu irmão, meu querido. Depois de confrontar acusadores no templo, Jesus sai, mas ele não sai derrotado, ele sai como Senhor da lei. Jesus Cristo sai como a própria luz. E quando os religiosos discutem regras, Jesus encontra um homem que nunca viu a luz. Então você pergunta, e deve perguntar, onde Jesus está agora? Ele está fora do templo, ele está no caminho, ele está no pó, ele está perto da dor, ele está onde a religião não queria estar. Ele está, Jesus, aonde a religião não queria estar. Meu irmão, minha irmã, no templo, discussão. Na rua, milagre. No templo, acusação. Na rua, compaixão. No templo, orgulho religioso. Na rua, revelação da glória. Meu irmão, minha irmã. Depois de dizer à mulher, eu não te condeno, Jesus o Cristo sai do templo e encontra alguém que nem sabia que precisava de defesa. Cristo Jesus encontra um cego de nascença. Imagine. Porque quando os religiosos viam pecadores, Jesus via propósito. Meu irmão, minha irmã. Jesus via propósito. E a pergunta é, como não amar, prostrar, seguir e louvar somente Jesus Cristo? A partir do momento, meu querido, minha querida, que você entender o que é verdadeiramente o puro cristianismo e o que é os ensinamentos do Deus vivo encarnado, você passa a ser um novo ser, uma nova pessoa, e as escamas dos seus olhos caem e você passa a nascer, renascer de novo, conforme os capítulos e versículos das Escrituras Sagradas nos diz. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. É muito maravilhoso amar Jesus, se transformar, meu querido, minha querida. Amar, prostrar, seguir, louvar somente Jesus ou Cristo. A partir do momento em que, mesmo você não tendo conhecimento, mas entender o que é verdadeiramente o puro cristianismo. Não religião vazia, não tradição humana, não disputa de regras, não seitas, não adorar pastores, pastoras, placas de congregação, papa, bispo, Pedro, João, Maria, José, nenhum discípulo, ninguém, mas adorar somente o único, Jesus o Cristo. Porque Jesus, na sua vida, na minha, na nossa, em toda a história da humanidade, é liberdade. Liberdade. Mas o ensinamento de Deus vivo encarnado. Porque a partir desse momento você não continua igual. Você não volta para a mesma mentalidade. Você não enxerga mais como antes. As escamas do seu, do meu, dos nossos olhos, as escamas dos seus olhos começam a cair. E assim como aconteceu em Atos 9, com o apóstolo Saulo. Quando algo como escamas caíram dos olhos de Saulo. E depois disso ele se converteu e passou a ser chamado Paulo, apóstolo Paulo. Assim como Jesus disse a Nicodemos em João 3. É necessário nascer de novo. Não é reforma exterior, é transformação interior. Não é troca de grupos, é troca de natureza. Quando eu e você entendemos que Jesus não veio apenas ensinar, mas revelar o Pai. Quando nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, você que já saiu, está saindo, está chegando. Quando eu, você, nós entendemos, quando você entende que Jesus, o Cristo, o Messias, o Príncipe da Paz, Emmanuel, Deus conosco, não veio apenas debater a lei, mas cumprir e revelar. Cumprir e revelar o coração da lei. Então algo acontece. Meu irmão online, minha irmã online. Algo acontece na sua vida. Eu, você, nós deixamos de seguir homens. Você deixa de depender de estruturas hipnóticas, falsas, mentirosas, que dizem que te cura,
mas só querem o seu dinheiro e quer continuar a fazer você escravo. Escravo dos seus traumas, escravo das suas frustrações, escravo do seu pecado. Você deixa de viver na sombra da tradição com Jesus e passa a viver e começa a viver na luz de libertação. Meu querido, minha querida, as escamas caem dos seus olhos, dos nossos olhos. E começa a viver não mais na escuridão, na luz, porque as escamas caem dos seus olhos e você passa a ter o verdadeiro entendimento. E você percebe que o cristianismo verdadeiro não é um sistema de controle, é relacionamento, é libertação, é cura, não é medo, é amor. Não é a condenação constante, é arrependimento que gera, meu querido, minha querida, que gera vida. E quando os nossos olhos espirituais se abrem, você não ama Jesus por obrigação. Você ama Jesus porque você viu, você sentiu. Você ama Jesus não porque você não viu, porque você sentiu. Você não se prostra por imposição aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Você se prostra por reconhecer, porque você reconheceu. Você não segue por tradição, você segue Jesus o Cristo porque você foi alcançado. Minha irmã, meu irmão, presencial e online. Quando os olhos se abrem, a vida nunca mais é a mesma. E talvez hoje, o que precisa cair não é um pecado visível na minha vida, na sua, na nossa vida, mas as escamas da ignorância espiritual. Porque o milagre começa quando Deus decide abrir os olhos. Quando Deus, Jesus o Cristo, decide abrir os olhos. Meu irmão, minha irmã. Meu querido, minha querida, quando todos perguntavam ali nessa mensagem tão maravilhosa, meu querido, quem vê, Jesus vê o que ninguém vê. Jesus vê o que ninguém vê. Enquanto todos perguntavam quem pecou, Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse. Para quem não entende as Escrituras Sagradas transcritas na Bíblia Sagrada, os Evangelhos dos Apóstolos nosso Jesus Cristo, meu irmão, o que nós podemos meditar aqui? Às vezes a dor não é punição, é palco para milagre. Como nós podemos trazer isso para a nossa meditação hoje, agora, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã? Às vezes a dor não é punição, é palco para milagre. Jesus falou, nem ele pecou, nem seus pais. Enquanto todos perguntavam, quem pecou? Quem pecou? Jesus respondeu simplesmente, nem ele, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse. Naquela cultura, sofrimento era visto como punição automática. Meu irmão online presencial, irmão carnal, cunhadas, sobrinhas, tios, tias, primos, primas. Você, minha amiga, meu amigo, que não tem conhecimento da estrutura do Evangelho de Cristo Jesus, por quê, como, onde, quando. Naquela cultura, o sofrimento era visto como uma punição automática. Se nasceu cego, é castigo. Se está doente, é pecado. Se está sofrendo, Deus está punindo. Mas Jesus, o Cristo, o príncipe da paz, quebra essa mentalidade. Cristo Jesus, o alfa, o ômega, ele desmonta a teologia da culpa imediata, queridos. Onde muitas hoje religiões pregam essa teologia da culpa imediata para deixar você aprisionado, ouvindo pastores tirando você de contato direto com o Pai, o Espírito e o Filho, o Espírito Santo, e Jesus o Cristo. Primeiro, nem toda dor é punição. Segundo, nem todo sofrimento é consequência direta de pecado pessoal. Terceiro, Deus pode transformar uma condição de dor em palco de revelação. Mas atenção, minha irmã, meu querido, minha querida. Jesus não está dizendo que Deus causou a cegueira. Cristo Jesus, o Emmanuel, Deus conosco, está dizendo que Deus pode usar qualquer situação para manifestar sua obra. E isso muda tudo. Meu irmão, como nós podemos pegar essa mensagem poderosa de terapia para nos mudar hoje, agora na sua vida? E você não precisa pagar nada. Você não precisa ficar dentro de consultório. Você não precisa de remédio de depressão. Mas você precisa da palavra viva para te ajudar. Você pode dizer assim na sua narrativa, meu querido, minha querida, do dia a dia: ah, eu não consigo entender nada. Mas, minha irmã, meu irmão, talvez você passou anos perguntando: o que eu fiz para merecer isso? Talvez você viveu se culpando. Talvez alguém colocou culpa sobre você. Mas o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui em João, capítulo 9, no Novo Testamento, nos ensina algo libertador. Às vezes, a dor não é punição, é palco para milagre. E hoje, meu irmão, minha irmã, e hoje, meu querido, minha querida, perguntas para o meu, o seu, o nosso coração. Será que eu tenho interpretado, entendido a minha dor como rejeição de Deus? Será que eu tenho vivido me culpando por algo que não foi sentença divina? Será que Deus quer revelar algo mais? Ou
Deus quer revelar algo maior através do que eu estou vivendo, meu querido, minha querida. Porque muitas vezes vivemos numa profundidade espiritual como o cego de nascença. O cego não pediu explicação, ele recebeu direção. Jesus não entrou no debate da causa. Cristo Jesus, o Messias, o libertador, iniciou o processo do milagre. Isso é forte demais. Às vezes, ficamos presos tentando entender o porquê. Eu já fiquei, e muitas vezes fico o porquê. E talvez você esteja assim agora, o porquê. Enquanto Deus quer nos levar para o para quê. Não é porque isso aconteceu comigo, é para que Deus pode usar isso que aconteceu comigo, meu irmão, minha irmã. Enquanto os homens, os religiosos da época, a multidão, enquanto os donos da lei, os estudiosos da lei, os rabinos, os fariseus, saduceus, enquanto os homens procuraram culpados, Cristo Jesus, o príncipe da paz, procura propósito, meu irmão, minha irmã. Qual a dor você tem interpretado como castigo? Qual situação você tem chamado de punição? E se Deus estiver preparando ali o cenário da sua manifestação? Porque o milagre começa quando Deus decide abrir os olhos. Meu irmão, minha irmã. Quando Deus começa a abrir os olhos. E o nosso amado Jesus, o Cristo, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele a obra de Deus. Obra de Deus. Onde o apóstolo João, capítulo 9, versículo 3, nos relata, meu querido, minha querida. Os discípulos queriam achar culpa. Jesus revela a propósito. Enquanto o homem perguntava por quê, Jesus apontava para quê. Para quê, meu irmão, minha irmã. Lembra lá em o Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20? O filho não levará a iniquidade do pai. Deus já havia dito no Velho Testamento que a culpa não é hereditária automática, mas o povo de Israel havia transformado o sofrimento em acusação. Jesus não cria uma nova verdade. Cristo Jesus restaura a verdade que já estava escrita, meu irmão, minha irmã. E o apóstolo João fala no capítulo 8, 12, eu sou a luz do mundo. Logo depois dessa declaração, João 9 mostra a luz encontrando a cegueira. Isso não é coincidência, isso é maravilhoso. Primeiro Jesus declara ser luz. Depois o nosso Senhor Jesus Cristo, ele prova ser a luz. Isso é libertador, meu irmão, minha irmã. No Antigo Testamento, profeta Isaías 42, versículos 6 e 7. Eu te dei como luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos. Isaías, meu querido, minha querida, Isaías profetizou que o Messias abriria olhos. João 9 é cumprimento dessa profecia. Olha que maravilhosa meditação no Evangelho. Jesus não apenas fala, ele cumpre. Conforme Salmos 34, lembra, Salmo não tem capítulo, somente versículo. No Salmo 34, versículo 19. Muito são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Isso demonstra a ideia de que sofrimento é sempre punição. Isso desmonta totalmente a ideia. O justo também sofre, mas Deus age no meio da aflição. Meu querido, minha querida. O apóstolo Paulo escreveu para Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Nem tudo é bom, mas Deus pode transformar tudo em propósito. A cegueira não era boa, mas Deus transformou em revelação. Meu irmão, minha irmã. Quando João, meu irmão, queridos e queridas online presenciais, esse capítulo, o apóstolo querido João, ele não está contando apenas uma cura. Ele está mostrando que nem toda dor é condenação. O apóstolo João está mostrando que nem todo sofrimento é sentença. Nem toda luta é abandono. Às vezes, a dor é palco para milagre. O Antigo Testamento já dizia que Deus abriria olhos. Os profetas anunciaram o quê? Luz. E agora, no meio da poeira da estrada, a profecia encontra a realidade. A Bíblia não é um livro de punição constante, é um livro de revelação progressiva. No Antigo Testamento, Deus promete luz. Nos Evangelhos, a luz caminha entre nós. Nas cartas, a luz transforma dentro de nós. E tudo converge para isso. Quem? Jesus, o Deus encarnado, vivo, vivendo no meio de nós. Minha irmã, meu irmão, qual situação você tem chamado de castigo? E se Deus estiver preparando ali o cenário da sua obra. Porque, queridos, o milagre começa quando Deus decide abrir os olhos. Meu irmão, minha irmã, quando começa a abrir os olhos. Meu querido, minha querida. Jesus gospe no chão, faz lama, passa nos olhos do cego de nascença. E manda ele levantar, e andar, e ir lavar o rosto no tanque de Siloé. Meu irmão, minha irmã. E o homem, lógico, vai, ainda cego, mas obedecendo. E maravilhoso é que quando o cego de nascença
Quando ele lava, o que acontece? Um milagre. Um milagre. Ele vê. Não é apenas visão. É o primeiro nascer do sol da vida dele. É a vida dele, meu irmão, minha irmã. Porque João capítulo 9, 6, 7 diz: tendo Jesus dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego. E Jesus disse-lhes: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa Siloé, enviado. E o cego de nascença lavou-se e voltou vendo. Meu irmão, minha irmã. Por que Jesus fez assim? A pergunta que você pode questionar, minha querida, meu querido. Por que Jesus gospe no chão e faz lama? Meu irmão, minha irmã. Meu irmão, meu querido, minha querida, irmão lá presencial. Jesus usa o comum para revelar o sobrenatural. Saliva e terra são coisas comuns, não é verdade? Lógico. Mas nas mãos de Cristo Jesus. A saliva e a terra, que são coisas comuns, o comum vira instrumento do impossível. E a maravilhosa mensagem das Escrituras Sagradas transcrita na Bíblia Sagrada. Conforme voltando, nós fazemos uma viagem ao Antigo Testamento, ou Velho Testamento. Gênesis, capítulo 2, 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Irmãos e irmãs, percebe a profundidade. Deus formou o homem do pó, e Jesus pega o pó e toca a criação ferida. Não é maravilhoso isso, meu querido, minha querida? É como se Jesus dissesse, sem palavras: eu sou o Criador. Eu sou, eu posso refazer. Eu posso restaurar. Meu irmão, minha irmã. Deus, o Espírito Santo, muitas vezes pega aquilo que a gente despreza, o pó, e faz dali um recomeço na minha vida. Como fez na vida da minha esposa e eu. Pegou o pó e fez dali, a partir daquele momento, um recomeço na nossa vida. Jesus mostra que a cura não é mágica, é encontro. Cristo Jesus não aperta um botão. Lógico que não. Cristo Jesus, ele aproxima. Cristo Jesus toca. Cristo Jesus envolve. Cristo Jesus marca a vida do homem. Porque lá no Novo Testamento nós temos uma conexão linda, maravilhosa. Voltando para o Novo Testamento, João capítulo 1, 14. E o verbo se fez carne. Amo essa mensagem. Deus não ficou distante. Deus entrou na poeira do nosso chão. Deus encarnou, tocou, sujou as mãos por amor à própria criação dele. Você, eu, nós. O puro cristianismo não é teoria. É Jesus, o Cristo, entrando na minha, na sua, na nossa história, entrando na nossa realidade. Porque Jesus passa a lama nos olhos. Irmão, presenciais, online. Por quê? Por que Jesus, o Cristo, passa a lama nos olhos do cego de nascença? Porque o processo também é um ensinamento, meu querido, minha querida. Meu irmão carnal, cunhada, sobrinha, tias, minha amiga, meu amigo, você, irmão online, presencial, que não tem entendimento do conhecimento do verdadeiro cristianismo, a palavra de Deus. A lama nos olhos, por um momento, não melhora a visão. Lógico, piora. O homem continua cego, agora com lama. Irmão, irmã, isso é muito nosso. Às vezes Jesus começa a curar de um jeito que parece estranho na sua vida, na minha, na nossa. E às vezes a primeira etapa não parece cura, parece confusão, não é verdade? Meu irmão, minha irmã, no Antigo Testamento, você fazendo essa viagem lá no profeta Isaías, capítulo 55, 8, versículo 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem sempre Deus explica o método, mas Deus garante, lógico, o resultado. Meu irmão, minha irmã. A lama aqui revela a dependência. Com lama nos olhos, o homem não pode fingir. Ele não tem controle. Ele só pode confiar. Não é verdade? Minha querida, meu querido. Porque lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve para 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por visão. Tem fases na minha vida, na sua, na nossa vida, em que Deus permite a lama para nos tirar da ilusão de controle. Não para humilhar, mas para curar de verdade. Meu irmão. E você continua questionando, mas por que Jesus então manda o cego de nascença ao tanque de Siloé? Meu querido, o texto faz questão de explicar. O que significa Siloé? Enviado. Isso não é detalhe, é teologia. Jesus está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, online presencial, a cura vem do enviado. João repete sempre que Jesus foi enviado pelo Pai, enviado pelo Pai. Porque João capítulo 6, 38, meu querido, minha querida, porque diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha, o quê? Própria vontade. Mas o quê? Fazer o quê? E sim, a vontade de quem? Daquele que me enviou. João 9, capítulo 4. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou.
Siloé, meu irmão, minha irmã, é como um sermão vivo. O homem lava os olhos no tanque, enviado, para enxergar que a salvação vem do enviado. Quem é o enviado? Jesus o Cristo. Não é maravilhosa essa conexão, queridos? E Jesus inclui o homem na caminhada do milagre. Como eu, você, nós. O homem precisava levantar. Quantas vezes nós estamos caídos e precisamos levantar? O homem, o cego de nascença, precisa caminhar, precisa obedecer. Jesus não faz o homem passivo, Jesus faz o homem participante. Meu irmão, minha irmã. Porque no Antigo Testamento, queridos, Êxodo capítulo 14, 15, Deus diz assim: dize ao povo de Israel que marcha. Êxodo, a saída do povo de Israel da escravidão. Deus abre o mar, mas manda o povo andar. Jesus cura, mas manda o homem caminhar. Como Deus abre o mar, manda eu, você, nós andarmos. Jesus cura o cego de nascença, mas manda e cura todo mundo, mas manda eu, você, nós caminharmos. Às vezes o milagre começa quando eu, você, nós damos o primeiro passo em obediência, mesmo sem enxergar. O homem anda cego, mas obedece. Irmão, e aqui está uma das maiores chaves da meditação de toda a história, da sua, minha, nossa. E nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, você que já saiu, está saindo, ou está chegando. Aqui está uma das maiores chaves da meditação. Ele não discutiu. O homem anda cego, mas obedece. O cego de nascença não discutiu. O cego de nascença não negociou. O cego de nascença, ele não ficou preso em por que isso, por que aquilo. Ele foi. Porque no Novo Testamento, o apóstolo Tiago, nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, 22. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tomais o quê? Praticante, não somente ouvinte da palavra. Muita gente, queridos, quer entender tudo para obedecer. Mas a fé bíblica é obedeça e depois entenda. Meu querido, minha querida. Quando o cego de nascença, ele lava, imagine que emoção, que coisa maravilhosa, linda essa passagem. Ele vê o primeiro nascer do sol da vida dele. Que frase lindíssima, meu irmão, minha irmã. Não é só a visão, meu querido, minha querida. É identidade, é começo, é vida. Mas lá no Salmo 30, versículo 5. Amo essa mensagem, esse salmo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O homem viveu uma vida inteira na noite. Muitas vezes como você pode estar vivendo agora, ou viveu, como eu vivi. Uma vida inteira na noite. Mas naquele dia veio a manhã para o cego de nascença, como veio para minha esposa e para mim. Quando, para a congregação, nós decidimos batizarmos simplesmente nas águas. Mas ali fomos batizados no Espírito, para mudança, arrependimento, mudança de comportamento, e lógico temos a nossa salvação, como muitos fizeram. E muitos caíram, infelizmente, voltaram para as iguarias do Egito. Eu, glória a Deus, até hoje não voltei. E muitos não voltaram. Porque lá no Novo Testamento, meu irmão, minha irmã, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Olha, como não meditar nisso? João capítulo 9. É a luz entrando, nos relata, nos olhos e no coração do mundo. Quando Jesus abre os olhos, minha irmã, meu irmão lá é presencial. Cristo Jesus não entrega só a resposta. Quando Jesus abre os olhos, Cristo Jesus entrega direção. Cristo Jesus entrega novo começo. O que isso significa para a sua, para a minha, para a nossa vida hoje? Irmãos e irmãs, vamos trazer agora para a nossa meditação. Às vezes Jesus cura em etapas. Primeiro lama, depois caminhada, depois água e depois visão. A minha vida era assim, lama, caminhada, água e visão. Talvez a sua esteja assim, ou vai ser assim. Você está na fase da lama ou você está na fase da caminhada sem entender? Continue. O tanque existe. A promessa de Cristo Jesus existe na sua vida, na minha vida. Meu irmão, minha irmã, a obediência veio antes da clareza. O homem foi cego, mas foi, não continua. Eu era cego, minha esposa era cega. E muitos eram cegos. E muitos estão dentro da congregação e continuam cegos. Inclusive pastoras e pastores continuam cegos. Prostituindo, metendo a mão no caixa da igreja, pregando um falso evangelho. Lobos com peles de ovelha. Mas ainda tem arrependimento. Tem gente esperando sentir para obedecer. Mas Jesus nos chama para obedecer, para então ver. A partir do momento que você obedece a Jesus, você passa a ver a luz. Jesus nos leva ao enviado. Porque Siloé significa enviado, não é verdade? Que nós meditamos atrás. O caminho do milagre aponta para Cristo. Meu irmão, minha irmã, para Cristo. Então, se você quer visão para a sua vida, para a minha, para a nossa vida, não é só conselho humano. É Jesus o Cristo, é comunhão, é palavra, é Deus Espírito Santo abrindo os olhos, meu irmão, minha irmã. Deus usa o pó
para refazer a criação. Como usou o pó para refazer a minha criação e a minha esposa e ali também, meu irmão, minha irmã, o servo de nascença. E a sua também. Deus, Jesus, pegou terra e saliva e começou de novo. Se a sua vida parece pó, Jesus não despreza o pó, meu querido, minha querida. Cristo Jesus cria do pó. Cristo Jesus restaura do pó. Minha irmã, meu irmão. Assim eu era, minha esposa. E muitos que viviam no pó, na lama, hoje em Cristo Jesus vivem uma nova vida. Talvez hoje Jesus esteja colocando lama em áreas que você queria resolver rápido, mas o método de Jesus, o Cristo, é perfeito. Ele está te ensinando a confiar, a andar sem ver, a obedecer sem entender tudo. Porque quando você lavar no enviado, quando você se encontrar com Jesus, não será apenas visão, será o primeiro nascer do sol da sua vida, da minha vida. O primeiro nascer do sol da vida da minha esposa e da minha foi quando Jesus nos encontrou. Quando Jesus nos encontrou. Meu irmão, minha irmã. Quando Jesus nos encontrou. Foi o renascer da nossa vida. E pode ser o seu renascer hoje. Meu querido, minha querida. Então os vizinhos e os que antes tinham visto como um mendigo diziam, não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele, outros não, mas se parece com ele. Ele dizia, sou eu. O primeiro impacto do milagre é identidade. O povo começa a discutir quem ele é. E percebe, antes ele era cego e agora ele é o que foi transformado, meu irmão. O interrogatório. Agora começa o problema, a religião entra em cena. A religião entra em cena. A religião entra em cena. Quem fez isso? Foi no sábado. Ele é pecador. O ex-cego responde algo simples e poderoso. Eu não sei quem fez isso. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Essa frase é perfeita para tocar quem não entende teologia, não é verdade, meu irmão, minha irmã? Você não precisa saber explicar tudo, você precisa saber o quê? Viver o que Deus fez e faz na sua vida, meu querido, minha querida. Quando Deus muda a sua vida, como mudou a minha, para a minha esposa e todo cristão que é em arrependimento, mudança de comportamento, aceita Jesus como seu único Salvador, Redentor e o último a ser prostrado, adorado e louvado como servo de nascença. Quando Deus muda a sua vida, as pessoas começam a estranhar você, não é verdade, meu irmão, minha irmã? Comigo foi a mesma coisa, com a minha esposa. Salmo 10, versículo 11. Também Saul, entre os profetas. Quando Deus transforma alguém, o povo se espanta. Meu irmão, minha irmã. Porque João 9, 13 e 14. Era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. E aqui, meu irmão, minha irmã, começa o conflito. Meu querido, meu irmão, minha irmã, você precisa viver o que Deus fez. Ali os pais, com medo, os pais têm medo, eles diziam, ele tem idade, pergunta a ele. Porque já existia perseguição, meu querido, minha querida. Quando o milagre acontece, nem todo mundo celebra. Alguns têm medo, alguns rejeitam, alguns não querem perder posição. Queridos, queridas, meu irmão, minha irmã. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Temos ali conflito. Não nega o milagre, não é verdade? Ele questiona o dia. Irmãos e irmãs, isso é profundo. A religião se preocupa com regras. Cristo Jesus se preocupa com restauração. Meu irmão, minha irmã. Conforme Mateus 12, 8, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mateus 12, 8 nos relata. Jesus não quebra a lei, ele revela quem é maior que o ritual, maior que a lei. Às vezes as pessoas discutem métodos enquanto Deus está fazendo milagre. Meu irmão, meu querido, minha querida. E os pais ficam com medo. Os pais têm medo, meu querido, minha querida. Os pais têm medo. Ele tem idade, pergunta a ele. Porque João capítulo 9, 22 nos relata, se alguém confessasse que ele era o Cristo, título, o Salvador, seria expulso da sinagoga. Irmãs e irmãos, lá presencial. Os pais sabiam, mas tinham medo. Meu irmão, minha irmã. Porque Provérbios, Antigo Testamento 29, capítulo e versículo 25. O temor do homem arma laços. O medo paralisa, o medo silencia. Quantas vezes sabemos que foi Deus, mas temos medo de assumir. Meu querido, minha querida. João capítulo 9, 25. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Olha que resposta maravilhosa, né? Lógico, irmão. Lógico que não. Ele não fez curso teológico, ele não sabia explicar a lei. Ele, o cego de nascença, tinha experiência, meu irmão, porque Atos 4, 20 nos relata. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Você não precisa saber tudo para testemunhar. Você precisa viver o caráter, a moral e a dignidade de Cristo Jesus. Você precisa viver a transformação. Meu querido, minha querida. Os pais com medo, os pais têm medo. E, meu irmão, devido a onde poderia ter a perseguição. Quando o milagre acontece, nem todo mundo celebra.
Alguns têm medo, alguns rejeitam e alguns não querem perder a posição. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Mas é interessante, meu querido, minha querida. Os judeus acreditavam que só Deus poderia abrir os olhos de um cego de nascença. Os judeus acreditavam que só Deus poderia abrir os olhos de um cego de nascença. Mas se só Deus pode abrir os olhos de um cego de nascença, então a pergunta é: como que Jesus abriu os olhos desse cego de nascença? Então, ele é Deus. Eles viram, mas não quiseram acreditar. Porque pior é, queridos, meu irmão, minha irmã, só Deus poderia abrir os olhos do cego de nascença. Então a pergunta é inevitável. Se só Deus pode fazer isso, quem é Jesus? E João, meu querido, minha querida, João está mostrando algo sem dizer diretamente. Jesus não é apenas profeta. Cristo Jesus não é apenas mestre. Cristo Jesus é Deus manifestado e manifestando a obra. Meu irmão, minha irmã. O medo da religião te escraviza. O medo da religião te escraviza, meu querido, minha querida. Porque ali, o que nós sabemos, podemos meditar, a família do cego de nascença já vivia das iguarias que eram oferecidas ali dentro do templo. Vendas de animais, curas, muitas vezes sem promessa. A religião expulsou, mas Jesus procurou, meu querido, minha querida. E meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós estamos hoje aqui? A pergunta não é você acredita no milagre, a pergunta é você quer enxergar? Porque existem dois tipos de cegueiras, aonde em João capítulo 9 nos mostra. A física, que foi curada, e a espiritual, que permaneceu. E Jesus termina dizendo: eu vim para os que os cegos vejam, e não os que dizem que veem e se tornem cegos. Meu querido, minha querida, meu querido, minha querida. Então hoje a pergunta não é você acredita no milagre? A pergunta é: você quer enxergar? Você quer enxergar? Porque existem dois tipos de cegueira, a física e a espiritual. E Jesus nos alertou: eu vim para que os cegos vejam, e os que dizem que veem se tornem cegos. Meu irmão, minha irmã. Meu querido, minha querida. Os pais com medo, a religião opressiva. Porque João já nos relatou no capítulo 9, 22, se alguém confessasse que ele era Cristo, seria expulso da sinagoga. Os pais sabiam, mas tinham medo. Meu irmão, minha irmã. Provérbios 29, 25 nos falou: o temor do homem arma laços. O medo paralisa. O medo silencia. Meu irmão, minha irmã. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Meu irmão, minha irmã. E agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Ele tirou totalmente a responsabilidade dele. A pergunta é: por quê? Meu irmão, Jesus nos mostra em João 9 que existe dois tipos de cegueira. A do homem que nasceu sem enxergar e a cegueira daqueles que estudavam leis todos os dias. Todos os dias. O homem era cego por fora. Os religiosos eram cegos por dentro. Qual deste você é hoje? Eles conheciam Moisés, os estudiosos, os religiosos. Conheciam os profetas, sabiam Ezequiel, sabiam ler Isaías, o profeta, como o profeta Ezequiel. Mas não conheceram o próprio Deus diante deles. Isso aqui podemos chamar de escamas espirituais. Muitas vezes, nós somos cegos, ou continuamos cegos, ou nós éramos cegos, e agora eu vejo. E parece que ele tirou totalmente a responsabilidade dele, porque se nós meditarmos com calma, versículo por versículo, e entender espiritualmente, conforme João 9, 25 nos diz: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. O cego de nascença não está fugindo da responsabilidade, ele está colocando a glória no lugar certo. Ele não fez o milagre. Quem cuspiu no chão? Jesus o Cristo. Quem fez o barro? Jesus o Cristo. Quem deu a ordem? Jesus o Cristo. Quem abriu os olhos? Jesus, o Messias. Ele apenas obedeceu. Meu irmão, minha irmã. Salmo 115, versículo 1, nos conecta com isso. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Ele não assume o crédito porque não é dele. Quando Deus transforma a minha, a sua, a nossa vida, a glória não é nossa, é de Deus. Ele, o cego de nascença, entendeu que a transformação não veio dele. Porque quando Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, nos relata: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Não vem das obras. Você pode fazer, meu irmão, minha irmã, tias, primos.
meu irmão online, meu irmão presencial. Você pode fazer tudo quanto é tipo de obra, dar todo o seu dinheiro, ir para a África, ir para o Nordeste, ajudar o pobre, a viúva. Mas o que diz aqui, meu querido, minha querida, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E aí sim as suas obras têm valor, porque senão não valem de nada as suas obras. O cego de nascença não estudou para enxergar, ele não mereceu enxergar, ele não se esforçou para enxergar. O que aconteceu aqui? Ele, o cego de nascença, recebeu, meu querido, minha querida. O cristianismo puro não é conquista humana, é intervenção divina. Ele não entra na discussão religiosa, porque os fariseus queriam debate. Ele entrega testemunho. Os fariseus queriam teologia e ele entrega experiência. Atos 4:20. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Às vezes o testemunho simples desarma o orgulho religioso, meu querido, minha querida. Ele já não precisava mais provar nada, o cego de nascença. Antes ele era dependente da opinião dos outros, agora ele tem experiência pessoal. Quem encontra Jesus não vive mais de opinião pública, conforme o profeta Jeremias no capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o coração. Fala a palavra de Deus. Ele encontrou. Mas ainda existe algo mais profundo. Minha querida, meu querido irmão presencial e online. Eu era cego, agora vejo. Ele está aqui, o cego, assumindo algo implícito. Eu não me curei. Isso é humildade. A pior cegueira é achar que você se salva sozinho. Passagem de Provérbios do Antigo Testamento, capítulo 3:7. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Os fariseus eram sábios aos próprios olhos. O ex-cego sabia que dependia de quê? Da graça. Porque ele tira a responsabilidade de si. Lógico. Porque ele entendeu que milagre não nasce do mérito, nasce da misericórdia. Ele não é protagonista. Jesus, sim, é. O cego de nascença não é a luz, mas Cristo, o Messias, sim, recebeu a luz. Ele não é a luz, ele recebeu a luz, o cego de nascença, meu irmão, minha irmã. O cego de nascença não disse, eu me curei. O cego de nascença disse, eu me curei. Não, ele não disse. Ele não disse, eu descobri o caminho. O que ele disse, eu era cego e agora vejo. Porque quando a luz entra, eu, você, nós, sabemos de onde esta poderosa, maravilhosa luz, ela vem. Meu irmão, minha irmã. O cego não via a luz do sol, mas os fariseus também não viam a luz do mundo. Jesus abre os olhos do homem, mas os estudiosos fecham ainda mais os seus olhos, meu querido. Porque a cegueira espiritual não é falta de informação, é resistência do coração, meu querido, minha querida. Quando Jesus aparece a Saulo no caminho de Damasco, é maravilhosa essa passagem, eu convido você, meu querido, minha querida, a meditar nessa mensagem. A Bíblia diz que algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, o nome antes de se converter. Isso não foi apenas físico, foi espiritual. Saulo conhecia a lei, todas as leis, profundamente conhecedor e estudioso da lei, Saulo. Mas não conhecia o Deus vivo, Jesus o Cristo. Assim como os fariseus de João nos relatam no capítulo 9. Meu querido, minha querida, às vezes sabemos versículos, mas não temos visão espiritual. Às vezes estamos dentro da igreja, mas não enxergamos Cristo Jesus. Às vezes defendemos regras, mas não reconhecemos milagre. Porque o cego disse, eu era cego e agora vejo. Os religiosos disseram, nós vemos. E Jesus responde algo tremendo, profundamente, maravilhoso e poderoso e confrontador. Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, mas como dizem que veem, o pecado permanece. Isso é profundo, meu querido, minha querida. O maior perigo é achar que já enxerga. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje Deus não queira apenas curar o meu, ou continuar curando o meu, os seus olhos, físico, mas arrancar as escamas espirituais, não somente dos nossos olhos, mas dos nossos corações. Meu irmão, minha irmã, aonde é que nós possamos pegar essa mensagem para nós, hoje, agora, queridos, trazer para a nossa vida. Quantas vezes somos cegos, e Jesus falou, eu vim para aqueles que estão precisando da água que jorra da fonte cristalina, da água cristalina, e aqueles que precisam comer o pão da vida. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam e os que veem se tornem cegos. João 9,39. Jesus não está falando apenas de olhos físicos, Cristo Jesus está falando de percepção espiritual. Cristo Jesus está dizendo que quem reconhece que é cego pode enxergar, mas quem acha que já vê permanece na escuridão.
nossos dias de hoje. Quantas vezes somos cegos? Cego para os nossos próprios erros, cego para o orgulho escondido, cego para o perdão que precisamos liberar, cegos para o milagre que está acontecendo. Quantas vezes pedimos luz, mas não queremos mudar, não queremos ter arrependimento, mudança de comportamento. Apocalipse, último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse 3, 17 a 18. Diz assim: estou rico e não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Veja aqui, meu querido, minha querida, irmã, irmão online, presencial, família, congregação. Veja aqui. Veja como a Escritura Sagrada transcrita na Bíblia Sagrada se conecta. A pior cegueira é achar que está tudo bem. Pergunta a nós mesmos. Em que área da sua vida ou da minha, nós, você, tem dito, eu estou enxergando. Mas Deus, Espírito Santo, sabe que você não está. Talvez você está enxergando sucesso, mas não está enxergando propósito. Você está enxergando religião, mas não está enxergando relacionamento com Cristo Jesus. Você está enxergando razão, mas não está enxergando humildade. Conforme o salmista nos relata no Salmo 119, no versículo 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Até o rei Davi, que era homem segundo o coração de Deus, pediu: abre os meus olhos. Se o rei Davi, homem levantado por Deus, precisava, você imagine, quanto mais você, eu e nós, hoje. O rei cego sabia que era cego, por isso recebeu visão. Os fariseus achavam que viam. Os fariseus achavam que viam. Por isso permaneceram cegos. Hoje a pergunta não é: você tem problemas? A pergunta é: você reconhece que precisa de luz? Minha irmã, meu irmão, online presencial. Quantas vezes somos cegos no casamento? Quantas vezes somos cegos com os filhos? Quantas vezes somos cegos no trabalho? Quantas vezes somos cegos espiritualmente? E Jesus, o Cristo, o Messias, o Príncipe da Paz, o Emmanuel, o Deus conosco, o Alfa, o Ômega, continua dizendo: eu vim para que os cegos vejam, para que os cegos vejam. Ele não veio condenar quem reconhece a fraqueza, ele veio iluminar, meu irmão. Iluminar. Meu querido, minha querida. Iluminar. Isso é que Jesus veio fazer. Iluminar, meu irmão. Iluminar, meu querido irmão, minha irmã. Porque quando falamos de pecado, contaminação, mentira, maus negócios, prostituição, drogas, isso não é para que Jesus vem para apontar o dedo para você. É para revelar a luz. Como João tem nos falado em 8,12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus não disse: eu sou a luz para quem já está limpo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E o mundo é escuro. Onde nós escondemos? O pecado raramente começa nas mãos, ele começa na mente. Antes da mentira, houve intenção. Antes do mau negócio, houve cobiça. Antes da prostituição, houve fantasia. Diaconisa, pastores, pastoras, meu irmão, minha irmã. Online presencial. Antes das drogas, houve fuga interior. Apóstolo Tiago no Novo Testamento. Tiago 1, 14 e versículo 15, 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Depois a cobiça concebe e dá a luz, a vida. Oh, lógico que não, lógico que não. Depois a cobiça concebe e dá luz ao pecado. O campo de batalha é interno, meu irmão, minha irmã. Podemos estar externamente corretos, mas internamente poluídos. Pensamentos que ninguém vê, desejos escondidos, ressentimentos cultivados, orgulho alimentado em silêncio. Romanos 12, 2. Nos diz, querido, Romanos, onde o apóstolo Paulo escreve para Romanos 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação. Renovação da nossa mente. Preste atenção, queridos. A transformação começa na mente. Na minha, na sua, na nossa. Jesus, o Cristo, ilumina onde nós escondemos. Quando a luz entra em um quarto escuro, ela revela a poeira que sempre esteve ali. Jesus, o Cristo, o Messias, o Príncipe da Paz, não revela para me humilhar, te humilhar para nos humilhar, mas ele revela para curar. Conforme Efésios, o apóstolo Paulo escreve para Efésios 5,13. Tudo que é exposto pela luz torna-se o quê? Invisível. Lógico que não. Tudo que é exposto pela luz torna-se visível. A luz não cria a sujeira. Ela revela o que já estava lá. Minha irmã, meu irmão lá presencial, diáconas, diaconisas, diáconos, pastores, pastoras, queridos, queridas. O pecado é a contaminação da alma e do corpo. A Bíblia frequentemente usa
essa imagem de impureza, conforme o profeta Isaías, capítulo 1:16. Lavai-vos, purificai-vos. Novo Testamento, 1 João 1:7. O sangue de Jesus nos purifica, nos lava de todo pecado. Perceba, irmão carnal, sobrinhas, sobrinhas, cunhadas, tias, tios, primos, prima, você, minha amiga, meu amigo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Perceba que a solução não é esconder, é trazer a luz. Drogas, prostituição, mentira, é a raiz invisível. Muitas vezes o vício não é o problema principal, é sintoma. O que está por trás? Dor não tratada, vazio espiritual, traumas escondidos, culpa acumulada, identidade quebrantada. Mas Jesus não trata apenas o comportamento, ele trata o coração. A prostituição, o que está por trás da prostituição, meu irmão, minha irmã. O que está por trás da prostituição? Quando falamos de prostituição, muitos enxergam apenas o ato, mas quase nunca enxergam a raiz. A prostituição é a ponta do iceberg. Por trás dela pode haver abandono, traumas, rejeição, abusos na infância, carência profunda, busca por validação, vazio emocional, necessidade financeira extrema, exploração, manipulação, falta de identidade. Muitas vezes não começa com escolha, começa com dor. Na Bíblia Sagrada, a prostituição também é símbolo, não é apenas sexual, é espiritual. Quando o povo se afasta de Deus e corria atrás de outros deuses, a Escritura Sagrada chamava isso de prostituição espiritual. Por quê? Porque prostituição é trocar algo precioso por algo passageiro. É negociar valor por sobrevivência. O que está por trás, muitas vezes, fome de amor, fome de aceitação, fome de pertencimento, fome de identidade. O irmão lá é presencial, família, congregação. E quando a identidade, minha, sua, não está firmada em Cristo, na rocha, eu, nós, você, a pessoa começa a vender o que deveria proteger, meu querido, querido. Você pode dizer assim, mas meu irmão, minha irmã, a prostituição não começa no corpo, ela começa aonde? No coração ferido. Às vezes as pessoas não vendem o corpo, mas vendem princípios, vendem dignidade, vendem o caráter, vendem a moral, vendem convicções, vendem fé. Isso também é prostituição espiritual. Mas cuidado, aqui Jesus não te condena. O Deus do Espírito Santo, ele te revela. Jesus nunca começou condenando prostitutas. Ele confrontava os religiosos. Ele oferecia dignidade antes de exigir mudança. Porque quando alguém entende o próprio valor, não aceita mais ser tratado como objeto. Por trás da prostituição muitas vezes está ausência de pai, ausência de proteção, abuso, falta da direção, cultura hipersexualizada, pressão econômica, solidão e principalmente espiritualmente, desconexão de identidade, desconexão com Deus, falta de visão, de propósito na presença de Deus. João 9, assim como o cego precisava enxergar, muitas pessoas precisam enxergar o próprio valor. Porque quem sabe que é filho ou filha de Deus, não se negocia, não se vende, não se prostitui, não se droga, não faz mal negócios. A prostituição não é apenas sobre o sexo, é sobre alguém que não sabe mais o quanto vale. Meu querido, minha querida. Jesus não trata apenas o comportamento. Cristo Jesus, ele trata o coração. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aqui, o rei Davi não pediu apenas perdão da prostituição que ele fez. Ele pediu renovação interior, meu querido, minha querida. A luz não é condenação. Pode ter certeza, é libertação. Quando Jesus encontra a mulher em João 8, ele diz, eu não te condeno, vá e não peque mais. Ele não ignora o pecado, ele oferece saída. A luz não é para esmagar, é para libertar. Onde estamos nos escondendo? Irmãos e irmãs, aonde estamos nos escondendo? Qual a área da sua mente você não quer que Deus, Espírito Santo, ilumine? Pensamentos impuros? Orgulhos disfarçados de justiça? Negócios duvidosos? Conversas escondidas? Amargura que ninguém vê? Lembre, Jesus, o Cristo, não veio para iluminar só a igreja. Ele veio para iluminar a minha, a sua, a nossa vida. Para iluminar o mundo, para iluminar o interior. 2 Coríntios 10, 5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Meu querido, minha querida. Isso é cristianismo maduro. Não é só mudar comportamento externo. É ter arrependimento, mudança de comportamento e submeter pensamento ao reino de Deus. O maior esconderijo não é o quarto escuro. É a mente que ninguém vê. E é exatamente ali que Jesus quer entrar hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Quer que os seus olhos espirituais, as escamas do meu, dos nossos olhos, caiam e nós possamos ver a verdadeira luz da salvação, a luz do mundo,
Se há contaminação, meu irmão, minha irmã, em Jesus há purificação. Se existe trevas, em Cristo Jesus, o Messias, há luz. Se há culpa, em Cristo Jesus, o Príncipe da Paz, o Emmanuel, o Deus conosco, existe a graça. Assim, apóstolo João capítulo 1, 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Jesus não tem medo da sua escuridão. Ele não tem medo da sua escuridão, porque ele é maior que a sua escuridão, minha irmã, minha irmã, meu querido, minha querida. Qual a direção você quer seguir hoje? Qual, meu irmão, minha irmã, a direção que você quer seguir hoje? Na luz de Cristo, deixando Jesus tirar as escamas dos seus olhos, como cego de nascença? Qual a direção que você quer seguir hoje? Ou igual a mulher de Samaria, ou a mulher que estava sendo apedrejada, porque Jesus trouxe luz, a luz da liberdade, meu querido, minha querida. Meus irmãos, minhas irmãs, qual direção você quer seguir hoje? A direção da tradição ou a direção da transformação? A direção da religiosidade ou a direção da revelação? Porque João capítulo 9, havia dois caminhos. O cego de nascença escolheu obedecer, mesmo sem enxergar. Os estudiosos da lei, saduceus, fariseus, os estudiosos da lei escolheram permanecer na própria certeza. Um recebeu visão, os outros permaneceram como escamas, permaneceram cegos. Hoje talvez Jesus esteja passando pela sua vida e ele não está perguntando sobre o seu passado. Ele está perguntando: você quer enxergar? Você quer enxergar? Você quer enxergar, irmão, online, presencial? Irmão carnal, cunhada, sobrinha, sobrinhas, tias, tios, primos, primas, minha amiga, meu amigo, você quer enxergar? Talvez você esteja há anos dentro da igreja, diaconisa, pastores, pastoras, irmão, irmã. Talvez você esteja há anos dentro da igreja, talvez você conheça versículos, talvez você saiba discutir teologia, mas a pergunta não é o quanto você sabe, a pergunta é o quanto você vê. Porque existem esses escamas espirituais que só Jesus pode remover da minha vida, da sua vida, da nossa vida. A escama de orgulho, as escamas de religiosidade, escamas espirituais de trauma, escamas espirituais de pecado escondido, escamas de autossuficiência. E às vezes, a maior cegueira é achar que não precisa de cura. Eu, você, nós. Meu irmão, minhas irmãs. Qual direção você quer seguir hoje? Continuar defendendo posições ou permitir que Jesus, o Cristo, o Messias, o único a ser prostrado, louvado, adorado e seguido, mude a sua visão? Continuar vivendo pela aparência ou viver pela revelação? Continuar culpando circunstância ou permitir que Deus use sua dor para manifestar a glória? Lembre, o cego não desistiu, ele obedeceu. Ele foi ao tanque ainda sem enxergar. E talvez hoje Jesus esteja pedindo algo simples. Confie, obedeça, entregue. Deixar Jesus tirar as escamas, lógico, dói. Porque às vezes ele, Jesus, revela coisas que eu, você, nós preferíamos não ver. Mas depois que os olhos se abrem, eu, você, nós, você nunca mais aceita viver na escuridão. Então hoje, aqui, agora, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, sejamos como João e seguimos, como João nos relata em João 8,12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus não disse, eu sou uma opinião. Cristo Jesus disse, eu sou a luz. A luz não negocia com trevas. A luz não negocia com trevas. A mulher de Samaria, vemos ali como João 4,29. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela estava escondida, a mulher de Samaria evitava as pessoas, a mulher de Samaria vivia com sede interior. Mas quando a luz de Cristo Jesus chegou, a mulher de Samaria, ela não ficou escondida. Ela saiu o quê? Gritando e anunciando. A vergonha virou testemunho. E a mulher que ia ser apedrejada, como João nos relata, em 8,11, nem eu também te condeno. Vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Nem eu também te condeno. A mulher de Samaria estava cercada de pedras, cercada de julgamento. A mulher de Samaria estava cercada de acusação. Mas quando a luz chegou, Cristo Jesus, o Deus vivo que vive no meio de nós, as pedras caíram, a condenação cessou e começou uma nova oportunidade. Agora a pergunta continua para hoje. Você quer continuar escondido como a mulher samaritana? A pergunta continua para hoje, para nós.
cercado de culpa como a mulher apedrejada, ou andando na luz como o cego que agora vê. Porque Jesus não apenas expôs, ele não apenas expõe, Jesus liberta. Efésios 5:8. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andais como filho da luz. Observe, queridos, Cristo Jesus não diz vocês estavam na escuridão. Diz vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Isso é transformação de identidade. Meu querido, minha querida. Qual a sua decisão? A luz da liberdade é desconfortável no começo, lógico. Ela revela, ela confronta, ela tira a máscara. Mas depois, esta luz cura, essa luz restaura, essa luz dá vida, dá paz. E essa luz é Cristo, meu irmão, minha irmã. Você quer continuar defendendo a escuridão ou quer permitir que Jesus ilumine o que está escondido? Porque seguir Jesus não é apenas cantar, é sair da sombra. Seguir Jesus não é apenas frequentar congregações, é se render. Seguir Cristo Jesus não é apenas admirar, é amar, prostrar, seguir e louvar. Aonde 1 João, capítulo 1:7 nos fala. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. E o sangue de Jesus nos purifica. Luz não é condenação, é comunhão, é libertação. A mesma luz que expôs a mulher, libertou a mulher. A mesma luz que revelou o pecado, revelou o perdão. E essa luz hoje está diante de mim, de você e de nós, para nos iluminar e nos libertar. Não é apenas o fim de um vídeo aqui, querido. Hoje, aqui, agora, é um convite. Se existe algo, se existe algo que em você, que precisa ser iluminado, se existe algo que você precisa enxergar, se existe algo que você precisa abandonar, você, minha irmã, online presencial, irmão carnal, cunhadas, sobrinhas, sobrinhos, cunhados, tias, tios, primas, minha amiga, meu amigo, se existe algo que você precisa, diga em silêncio e no silêncio do seu coração. Diácono, diaconisa, pastores, pastoras, diga no silêncio do seu coração. Jesus, abre meus olhos. Jesus, abre meus olhos. Tenha misericórdia de mim. Jesus, abra meus olhos. Porque o milagre começa quando Deus decide abrir os olhos. E talvez Ele está e Ele já esteja fazendo isso agora, meu irmão, minha irmã, na sua vida, na minha vida. Amém? Amém. Então, meu querido, minha querida, novamente agora, nesse momento de transição, não é mais argumento, é silêncio, é entrega, é permitir que Deus, Espírito Santo, fale mais alto do que a minha, a sua, a nossa voz. Feche os seus olhos, se possível, agora. Não para fugir da realidade, mas para enxergar melhor. Porque muitas vezes os nossos olhos estão abertos, mas o coração está fechado. E hoje nós ouvimos que Jesus vê o que ninguém vê. A dor pode ser palco de milagre. A pior cegueira é achar que enxergamos e a luz não veio para condenar, mas para libertar. Agora, a pergunta não é mais teológica, pessoal. Onde você precisa que a luz entre? Em qual área da sua mente? Em qual memória escondida? Em qual decisão errada? Em qual culpa não resolvida? Então feche seus olhos, respire. Deixe essa palavra descer da mente para o coração. Não apresse esse momento. O Deus Espírito Santo está aqui. Não como emoções passageiras, mas como presença real. Permita que Ele, o Deus Espírito Santo, ilumine o meu, o seu, os nossos pensamentos. Pensamentos que você nunca confessa, feridas que você nunca tratou, orgulhos que você nunca admitiu. Porque quando a luz entra, a escuridão não discute, ela sai. Meu irmão, minha irmã. Não vamos sair correndo desse momento, não vamos permanecer angustiados, vamos deixar que a palavra penetre. Conforme Hebreus tem nos falado em 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até dividir alma e espírito. Meu querido, minha querida. Que a palavra penetre agora. Que a palavra de Deus toque onde ninguém toca. E que essa linda palavra de Deus cure onde ninguém vê. Se essa palavra falou com você, não ignore, não adie, não racionalize. Feche os seus olhos, abre o seu coração. E vamos entrar agora na meditação de oração, queridos. Que Deus, Espírito Santo, conduza cada pensamento. Que Jesus Cristo seja a minha, a sua, a nossa luz. E que o Pai receba agora a nossa entrega. Agora silencie por dentro e vamos orar. Amém? Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, assim estamos aqui, Senhor, novamente, presente de Ti, porque o Senhor é o Deus vivo.
o Deus que falou, fala e falará conosco. Que assim, Jesus, o Cristo, nós nos colocamos diante de Ti agora, reconhecendo que muitas vezes temos olhos, mas não enxergamos. Senhor Jesus, tira de nós toda escama espiritual, revela o que precisamos ser revelado. Ilumina, Senhor, o que está escondido. Abra o nosso entendimento para a Tua vontade, Senhor. Pai amado, nós pedimos que a luz de Cristo Jesus invada cada área da nossa vida, que ainda está em escuridão. Senhor, se há orgulho, quebra, Pai. Se há religiosidade, vazia, transforma. Se há cegueira espiritual, cura, Pai. Cura, Senhor. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Senhor Deus, Pai amado, assim como Jesus abriu os olhos do cego de nascença, conforme o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, abre hoje os nossos olhos espirituais. Se estamos enxergando apenas o problema, ensina-nos, Senhor, a enxergar o propósito, Senhor. Se estamos vendo apenas o exército inimigo, mostra-nos, ó Senhor, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Mostra para nós que o Senhor é o Senhor dos exércitos, Deus. É isso que nós lhe pedimos todos os dias. Tira as escamas dos olhos da religiosidade, da autossuficiência, e que vejamos como o Senhor vê. Pai amado, assim, ó Deus, como o rei Josafá declarou em 2 Crônicas 20, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos o que fazer, Senhor. Não sabemos o que fazer. Mas hoje também reconhecemos nossas limitações. Mas nós, ó Pai, em nossos olhos estão postos em Ti. Então, Deus, ensina-nos a parar antes de reagir, a ensinar-nos, ó Pai, a orar antes de decidir. Ensina-nos, ó Deus, a confiar antes de agir, Senhor. Senhor Jesus, o Cristo, o Verbo que se fez carne e vive no meio de nós. Livra-nos de sermos como os fariseus, que enxergavam, mas eram cegos. Não queremos discutir o milagre, queremos viver, ó Pai, o milagre. Não queremos apenas estudar, meditar a palavra do Senhor. Queremos que esta palavra nos transforme, Senhor. Queremos que a Tua palavra, Senhor, entre em nossos corações como espada de 2 gumes, Senhor. Entra, Senhor. Transforme a nossa vida. Nós oramos, ó Pai, sempre. Pedimos em comunhão, em arrependimento e mudança de comportamento, Senhor. Senhor Deus, que o nosso coração seja humilde, que nossa fé seja simples, que assim, ó Deus, a nossa visão seja espiritual, ó Pai. Pai amado, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Tudo, Pai. Assim, ó Deus, coloca louvor nos nossos lábios antes da batalha terminar. Assim como Judá marchou adorando, ensina-nos a adorar no meio da crise. Que nossa casa, nosso lar, tenha cânticos, ó Deus, mesmo em tempos difíceis. Que nossa fé não dependa, Senhor, de resultados humanos, ó Pai, de resultados humanos. E nossa casa tenha Tua presença eterna, porque a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor, Pai. Ó Deus amado, se existe há batalhas invisíveis, e elas existem, Senhor, sendo travadas contra nós. Se existem pressões espirituais, tentando nos confundir, entra com Teu poder, confunde aquilo que se levantou contra a nossa família. Desfaz, Senhor, estratégias do inimigo que não vem do Senhor. Coloca paz, Senhor, paz. Coloca paz onde havia tensão. Nós confiamos que o Senhor luta por nós e cremos, Senhor. E que o Deus, Jesus o Cristo, o Verbo que se fez carne, o Deus encarnado, assim, ó Deus, assim como o cego de nascença obedeceu quando foi lavar no tanque de Siloé. Judá obedeceu quando marchou cantando. Ensina-nos, ó Deus, a obedecer mesmo quando nós não entendemos, ó Pai. E se o Senhor mandar andar, andaremos. Se o Senhor mandar esperar, esperaremos. E se o Senhor mandar confiar, confiaremos. Que a nossa obediência, Senhor, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, abra portas sobrenaturais sobre a vida desse irmão, dessa irmã online presencial, sobre a minha família, a nossa congregação, os nossos diáconos, diaconisas, pastores, pastoras, ó Pai. Que possamos voltar celebrando, porque o Senhor já agiu por nós, Senhor. Senhor, assim como o cego de nascença passou de um homem chamado Jesus, assim como o cego passou de um homem chamado Jesus, para Senhor, eu creio. Faz nossa fé crescer conforme esse homem cego, Pai. Que não fiquemos, ó Pai, estabelecidos na superfície. Que vencemos, ó Pai, em intimidade. E que nós venhamos vencer também em entendimento. Mas que nós avançamos em intimidade. E também, Senhor, que nós avançamos em entendimento. Leva-nos, ó Pai, da informação à
revelação, Senhor. É isso que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos liberta de todo mal. Deus Pai Todo-Poderoso, que a nossa família aprenda a buscar o Senhor antes de qualquer decisão. Que nossos filhos aprendam que a vitória vem do Senhor. Que a nossa casa seja um lugar onde o teu Filho amado, Jesus Cristo, o Deus revelado entre nós, abra os olhos, os nossos olhos, e que nós venhamos vencer a batalha todos os dias, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. E que o Deus Espírito Santo venha habitar, morar e nos orientar e clarear a nossa vida, Senhor. Senhor Jesus Cristo, entregamos hoje nossas batalhas externas, as nossas batalhas internas, as nossas cegueiras internas, Senhor. Luta por nós aonde não conseguimos lutar. Ó Jesus Cristo, ilumine, Senhor, aonde não conseguimos enxergar. Ó Jesus, o Príncipe da Paz, se estamos no meio da guerra, se o nosso escudo está caindo e nós estamos perdendo a esperança, seja o Senhor o nosso escudo. Se estamos na escuridão, que o Senhor seja a nossa luz. Nós declaramos, Senhor, nós declaramos, no poder do Espírito Santo. A batalha pertence ao Senhor. A luz pertence a Jesus. A direção pertence ao Espírito, Senhor. Pertence ao Senhor, ó Pai amado. E nós descansamos na Tua soberania, em nome poderoso, sobre todo o nome de Jesus, o Cristo. Deus amado. Sabemos, ó Deus, que mudança não é fácil, Pai. Sabemos que abandonar vícios dói, Senhor. Sabemos que romper hábitos exige coragem. Mas, dá-nos força. E que o Senhor, o Deus Espírito Santo, o sustente. Que nossas decisões de mudança seja firme. E que nós não voltemos ao Egito, Senhor. Pai amado, Teu Filho amado, Jesus, o Cristo. Pedimos. Cura os traumas deixados pelas decisões erradas. Cura as memórias que ainda pesam. Cura as feridas que o pecado abriu. Pedimos que o Senhor cure, Senhor, todas elas. E que a Tua graça não apenas perdoe, mas restaure, Senhor. Restaure, Pai. Restaure, Deus. Pai amado, faz-nos humilde. Humilde para reconhecer erros. Humildes para pedir perdão. Humilde para recomeçar. Porque a humildade abre a porta da graça. E nós queremos viver pela graça, Senhor. Pela graça. Pai Deus Todo-Poderoso, purifica os nossos pensamentos, purifica nossas intenções, purifica os nossos desejos. Que não vivamos divididos. Que o interior seja limpo, como o exterior, ó Pai, aparenta. Senhor, livra-nos de chamar errado de certo. Livra-nos de nos acostumar com o que te entristece, Senhor. Livra-nos, ó Deus. Pai amado, livra-nos. Livra-nos, Senhor. Livra, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de nos acostumar com o que te entristece, o pecado, e que a Tua santidade seja a nossa referência. Que nós venhamos, ó Deus, que nós venhamos andar nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, no caráter, na moral e na dignidade do Teu reino, Senhor. Senhor Jesus o Cristo, que não sejamos crentes de momentos, que não sejamos fogo de palha, que perseveremos até o fim, que a mudança continue amanhã e depois, Senhor. E, ó Pai, sempre. Deus Espírito Santo, ilumine nossos passos. Mostra-nos, Senhor, o perigo antes da queda. Conduz-nos nos caminhos retos do Senhor Jesus o Cristo. Que não andamos, o Senhor, por impulso, mas por direção divina, Senhor. Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos e tudo do inexistente. Cremos que a salvação é real. Cremos que o Teu Filho amado, Jesus Cristo, homem encarnado, assim o Deus encarnado, ó Pai, que aqui a luz que veio nos clarear da nossa escuridão. Cremos que Cristo Jesus nos libertou. Cremos que a eternidade está preparada, Pai, para aqueles que andam e seguem os caminhos do caráter, da moral e dignidade do Teu Filho amado Jesus o Cristo. Então, ó Deus, que nossas vidas reflita essa salvação e que a mudança de comportamento prove o arrependimento, Senhor, e que a humildade sustente as nossas caminhadas e que a Tua palavra continue ecoando. Eu não te condeno. Vá e não peque mais.
Que sejamos assim, ó Pai, como Jesus tem falado para a mulher de Samaria. Senhor, não somente hoje, mas a cada batida do nosso coração. Senhor, não somente hoje, mas a cada batida do nosso coração. Nós colocamos diante do Senhor com um pedido simples e profundo, que nós venhamos sempre andar nos caminhos do Teu Filho amado Jesus Cristo e que sejamos iluminados com a presença do Deus Espírito Santo, Senhor. E aonde há em nossas vidas trevas, a luz traga a claridade eterna, Senhor. Senhor, nós queremos, pedimos que nós estejamos sempre, ó Pai, nos caminhos do Teu Filho. Não apenas para falar de Cristo Jesus, não apenas conhecer versículos, mas, ó Deus, viver o caráter, a moral e a dignidade de Cristo Jesus. Pai, forme em nós o caráter do Teu Filho, que o nosso falar seja verdadeiro, que o nosso agir seja justo, que o nosso coração seja limpo, ó Pai. Se houver em nós atitudes que não refletem o reino do Senhor, corrija-nos com amor, ó Deus. Endireita nossos passos, alinhe nossas decisões com a Tua vontade. Senhor Jesus, o Cristo, ensina-nos, te pedimos hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, e sempre. Perdoa-nos quando é difícil, amar quando somos contrariados, permanecer íntegros quando ninguém está vendo, escolher a verdade mesmo que custe caro, Senhor. Que nossa moral não seja baseada na opinião do mundo, mas na palavra do Senhor. Que a nossa dignidade não venha do aplauso humano, mas da consciência limpa diante da Tua santidade. Ó Deus Espírito Santo, molda-nos por dentro, arranca o orgulho, arranca, extrai a vaidade espiritual, arranca a hipocrisia silenciosa, Senhor. Coloca em nós humildade verdadeira, coloca em nós pureza de intenção, coloca em nós firmeza de fé, que sejamos reconhecidos não apenas por palavras, mas por atitudes que reflitam o Teu reino, e que no trabalho sejamos íntegros, que na família, ó Deus, Pai amado, sejamos exemplo, e que na nossa congregação, na igreja, sejamos coerentes, que sozinhos sejamos os mesmos que somos em público, Pai. Senhor, nós queremos andar, verdade, Senhor, estamos aqui declarando, queremos andar como cidadão do céu, mesmo vivendo na terra. Que nossas escolhas revelem, ó Deus, que pertencemos a Cristo Jesus. Que a nossa postura revele que fomos transformados. Que nosso comportamento revele que o Espírito Santo habita em nós, Pai. Pai Santo, não queremos aparência de santidade. Queremos transformação real, Senhor. Que nossos passos sejam firmes, que nossa consciência seja leve, ó Pai. E que nossa fé seja eterna e constante. E se, ó Deus, tropeçarmos, que nós arrependamos rapidamente, Senhor. Que nos levantemos, ó Pai, com humildade. Que voltemos para os Teus caminhos. Pai, que a dignidade do Teu reino seja vista em nós. Que possamos viver de tal maneira que quando alguém nos observar, possa perceber algo diferente. Não orgulho humano, mas caráter moldado por Cristo Jesus, ó Deus.
por Cristo Jesus. Nós entregamos nossos corações, nossa mente, nossas atitudes, nossas decisões. Conduz-nos, Senhor. Que nossos passos sejam guiados pela luz de Cristo, que o nosso viver seja reflexo do Teu reino. Tudo isso em nome de Jesus, ó Pai. Tudo isso. Não somente hoje, não somente nessa meditação, não somente enquanto estamos no culto, emocionados dentro da igreja ou quando estamos emocionados, mas a viver a cada batida do nosso coração, a cada respiração, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor com pedidos simples, mas profundos, que nós andemos nos caminhos do Teu Filho amado Jesus, o Cristo. Não apenas conhecendo o nome, não apenas admirando os ensinamentos, mas seguindo os passos, Senhor. Seguindo o caráter, seguindo a obediência. Que cada decisão nossa seja filtrada pela pergunta: isso se parece com Cristo que eu estou fazendo? Isso é para a honra e glória de Jesus? Tudo que eu faço, tudo que eu tenho, é para a honra e glória do Senhor. Ilumina-nos. Ilumina-nos hoje, nessa manhã, nessa tarde, com a presença do Deus Espírito Santo. Essa pessoa com a luz mais brilhante, mais forte, o nosso Consolador, o nosso orientador, o nosso iluminador, porque sabemos, Senhor, que sem essa presença tropeçamos. Sem essa luz tropeçamos. Sem essa luz justificamos erros, sem essa luz chamamos trevas de normalidade. Mas como assim, Senhor? Mas aonde há trevas em nossas vidas, que a luz do Espírito Santo traga claridade eterna. E se há trevas nos pensamentos, ilumina. Se há trevas nas intenções, revela, Senhor. Revela, ó Pai. Revela. E se há trevas em relacionamento, purifique. Se existe trevas escondidas na alma, expõe, Senhor, com amor e cura profunda e para sempre, cura com graça. E que a luz do Deus Espírito Santo, hoje, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, ó Pai amado, Pai que nos ama incondicionalmente, que seja claridade permanente, Senhor, que seja discernimento constante, que seja direção segura, Senhor. Não queremos viver parcialmente iluminados, queremos viver completamente rendidos. E que a luz, ó Pai, não apenas nos mostre o erro, mas nos conduza para fora dele. E que a luz não apenas revele o pecado, mas nos transforme. E que a cada batida do nosso coração nós sejamos lembrados. Cristo Jesus é o caminho, o Deus Espírito Santo é a luz. E o Senhor é o Deus que nos sustenta até o fim. Amém? Amém, meu irmão, minha irmã. Então, meu irmão, minha irmã, não sei como que você se encontra hoje, e minhas irmãs, meus irmãos, saímos daqui hoje lembrando de algo poderoso. A nossa identidade não é definida pelo nosso erro, a nossa história não é encerrada pela nossa queda, nossa vida não é dada à escuridão, meu querido, minha querida. Porque nós, meu irmão, minha irmã, pertencemos à presença do Senhor. Não se retira na chuva a presença do Senhor. O Deus Espírito Santo, Ele não abandona no caos. E a luz de Deus não apaga no vento, meu querido, minha querida. Se o mar se levanta, o nosso Deus continua sendo Senhor sobre as águas. Se a noite escurece, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite para você, Ele continua sendo o Deus Espírito Santo, a luz do mundo. E Cristo Jesus e o Deus Criador de tudo e de todos. Se a culpa tenta voltar, pode ter certeza, a graça continua maior. Então, ergam a cabeça, você não é definido pelo seu pior momento. Você é chamado para caminhar com Deus, em Cristo Jesus.
Mesmo cansado, continue. Mesmo pressionado, confie. Mesmo ferido, levanta-se, meu irmão, minha irmã. Porque quem anda com Cristo Jesus pode até atravessar o vale, mas não fica no vale. Quem anda com Cristo Jesus pode enfrentar tempestade. A autoestima que vem do mundo é frágil, meu irmão, minha irmã, mas a identidade que vem da cruz é inabalável. Você é alvo de graça, você é chamado para transformação. Você, meu querido, minha querida, é sustentado pela presença de Deus e do Deus Espírito Santo e de Cristo Jesus. Então vá com fé, vá com coragem, vá com humildade e vá com decisão de mudança, meu querido, meu querido. Lembre-se, o Senhor continua no controle. E a última palavra não é da tempestade, é de Deus. Amém, amém, amém.